Graça, a paz do Senhor. Você alguma vez parou, olhou ao teu redor e você refletiu sobre a complexidade e a organização deste universo? Já alguma vez? Pois o teólogo e filósofo do século XVIII, William Paley, ele defende a ordem de como este mundo é complexo e como este mundo está organizado. Ele diz que existe algum criador deste universo. E no final da sua frase, ele afirma que este universo foi criado por um Deus muito inteligente. E eu estava a passar numa zona onde tinham muitas árvores. E isto me levou a refletir sobre o cuidado e o amor que Deus tem para conosco, em cada detalhe da natureza, em cada detalhe deste universo. Eu fiquei a pensar nas plantas ou nas árvores. As árvores nos dão frutos, as árvores nos dão sombra, as árvores purificam o ar e algumas árvores são medicinais. Tudo isto está relacionado ao cuidado e ao amor de Deus. E esta mesma árvore que nos dá isto tudo, no final, ela mesmo se entrega. Além de tudo que já mencionamos, a própria árvore no final ainda é útil. Após mesmo ser cortada, ela própria é útil para o ser humano. A árvore tem várias utilidades nas nossas vidas. Tudo isso está relacionado ao amor e o cuidado de Deus. Em cada coisa que existe na natureza, Deus fez a pensar no homem. Falando ainda mais sobre o amor e o cuidado de Deus para com a humanidade, eu não posso me esquecer da maior realização e da maior manifestação de amor jamais visto e jamais vivido na humanidade. A realização essa que foi a morte de Cristo, a cruz. Na verdade, amados irmãos, eu quero só vos fazer lembrar que a cruz não é a causa do amor de Deus para com a humanidade, mas sim a cruz é consequência do amor de Deus para com a humanidade. Quer isto dizer que Cristo não foi naquela cruz para que Deus me amasse. Cristo não foi na cruz para que Deus te amasse. Cristo foi naquela cruz porque Deus sempre me amou. Deus sempre te amou. Cristo foi por mim, foi por ti. Deus não propôs seu próprio filho por minha causa, por tua causa, para me salvar, para te salvar. Que alegria, que bênção. Até o próprio filho Deus não poupou. Deu o seu próprio filho por minha causa e por tua causa. Então, querido irmão, a Bíblia ainda nos confirma no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você nascesse da madre da tua mãe, eu te escolhi, te santifiquei, te separei, te enviei como profeta para as nações. Então, querido, o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, ama-nos de tal maneira que uma das coisas mais preciosas, ou se calhar a mais preciosa, Ele deu pela humanidade, que é o seu Filho. No mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida em abundância. Você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Mesmo que você rejeite a cruz, mesmo que você rejeite Deus, mesmo que você rejeite o seu Filho amado Jesus Cristo, você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Querido irmão, é só você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Deus tem cuidado por ti. Deus te ama muito. Não duvides, não se levante contra a igreja, mas sim venha a favor da igreja, faça parte da igreja, faça parte da comunidade cristã. Eu entrei no TikTok há dias, queridos irmãos, deparei com um grupo em que haviam jovens que eles defendem com muita firmeza que não há Deus, não existe Deus. E isto me assustou.
E ainda eles afirmam que Jesus Cristo nunca existiu, Jesus Cristo não vai voltar. Isto são histórias que os brancos levaram para a África, isso são histórias que o colônio criou para escravizar, para roubar e maltratar os africanos. Eles defendem o panafricanismo, eles defendem os deuses ancestrais, eles defendem outros deuses, mas eles ignoram a existência de um Deus poderoso. Eles ignoram a existência de Jesus Cristo. Mas como é possível, queridos irmãos, desde que o mundo é mundo, que vem-se falando de Deus, desde que Jesus Cristo esteve aqui na terra, isto é um facto. As terras onde Jesus passou têm sinais e as escrituras nos provam isso. E hoje vem se levantando os jovens defendendo a tese de que Deus não existe. Dizem que são histórias, não são histórias, são histórias. Porque nós sabemos que histórias são contos, como contos da carrochinha, contos de fada, são mitos. Agora, histórias são fatos reais que aconteceram e, através do longo dos tempos, nós temos esses escritos. Não existe Deus, nunca existiu Deus, e Jesus Cristo nunca esteve na Terra. Mas como é possível? Há muitos anos que se fala de Deus. Há muitos anos que as escrituras, cientistas, aprovam e confirmam que existe um Deus poderoso. E esse mesmo Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida em abundância. E hoje, ou sempre, surgem pessoas a descredibilizar a existência de um Deus. E eles levantam-se e influenciam outros a seguirem a mesma direção de que não existe Deus. Como é possível, diante de um mundo deste, tão organizado, tão estruturado? Não é possível existir um Deus. Como isto é possível? Você dorme, você acorda. Muitos dormem e não acordam. Muitos morrem nos acidentes, morrem em doenças. E você dorme e acorda, você está vivo pela graça de Deus, mas você vem na internet defender a causa de que não existe Deus, que isso é um mito. Isso são histórias que os brancos levaram para a África. Como, meu irmão? Como é possível? Você respira. Todos os dias você acorda, você se levanta com energia, você vai trabalhar, você volta para a tua casa e muitos não têm essa graça. E você vem mesmo dizer que não existe Deus? Que Jesus Cristo nunca existiu e Jesus Cristo não vai voltar? Como isto é possível? Diante deste universo tão estruturado, tão complexo, universo esse que as Escrituras Sagradas nos confirma que foi criado mesmo para o homem. Por isso é que Deus deu o poder sobre o homem para dominar sobre todas as coisas. Como é possível se levantar? Mas também isto não é novidade, porque a própria Bíblia já nos declara e nos afirma que Satanás haveria de levantar pessoas que vão se levantar contra a igreja, que vão se levantar contra Jesus, contra Deus. A própria Bíblia já nos diz isso. Isso só nos prova que a palavra, as escrituras sagradas são reais. E você que se levanta contra o cristianismo, contra as religiões, você só está a confirmar o que a própria Bíblia já nos alertou sempre. Que um dia levantariam-se pessoas que iam atacar as igrejas, pessoas que iam defender a causa de que Deus não existe e nunca existiu. Você só está a confirmar o que a Bíblia sempre já nos disse, querido irmão. Deus existe sim. Só o fato de você nascer, você crescer, você vive e um dia você vai morrer. Tem alguém que te deu essa vida e ele é o Deus Pai Todo-Poderoso. Se você acha que Deus não existe e você é o Todo-Poderoso, você tem um poder sobre você mesmo, então você devia ter o controle sobre a tua vida, você devia ter o controle sobre as doenças. Você seria um homem imortal, você seria um homem que não sofre doença nenhuma. São situações que é inconcebível. É inconcebível. Mas isso não preocupa. Isto não assusta a igreja. Porque a Bíblia já nos fala disso. A Bíblia já nos fala disso. Assim como o próprio Deus enviou o Filho amado Jesus Cristo para que viesse morrer em nosso lugar. Jesus Cristo veio mesmo sabendo que o mundo o rejeitaria, que os homens o rejeitariam, que os homens o negariam. Mesmo assim ele veio, sacrificou-se e veio. E hoje está aí,
vocês que estão a se levantar contra a igreja, vocês que vêm ao público pela internet afirmando e confirmando que não existe Deus, vocês só estão a provar o que a própria Bíblia sempre disse. A Bíblia já nos afirma isso, que haveria muita apostasia, que muitos homens abandonariam a fé. Porque na sua maioria, pessoas que afirmam que não existe Deus, eles estão a provar. Você não pode insistir em afirmar que Deus não existe e todos os dias você afirma que Deus não existe. Você está a provar com você mesmo que há um ser, que você duvida sobre a existência desse ser, mas é um ser poderoso. Porque eu não vou insistir, eu não vou me levantar contra algo que não existe, nunca existiu e verdadeiramente não há. Não passa na minha cabeça. Se eu insisto em dizer que algo não existe, algo não faz parte do mundo da existência, é porque dentro de mim tem alguma coisa que me faz confusão sobre a existência desta coisa que eu não paro de falar. Deus existe, queridos irmãos. Jesus é real. Jesus esteve neste mundo. Jesus Cristo viveu como um homem. Foi morto e ao terceiro dia ressurgiu. E Ele há de voltar. Vocês ainda têm tempo de se arrepender. Parem de vir na internet influenciar pessoas com panafricanismo, com as vossas teorias dos ancestrais. Deus existe sim. Vocês ainda têm tempo de se arrepender e deixar esta teoria de que Deus não existe, queridos irmãos. Deus existe. Jesus Cristo passou nesta terra. Os grandes teólogos, homens que estudam teologia, homens que estudam arqueologia, eles confirmam, têm fatos, homens sábios, cientistas, filósofos, afirmam que Jesus Cristo esteve nessa terra e Ele subiu aos céus. Vocês são jovens, vocês leram um bocadinho, vocês estão a ler um bocadinho, já querem descredibilizar a existência de um Pai, de um Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, parem com essa visão. Ainda vocês têm tempo de se arrepender, vocês têm tempo de voltar e de recuar. Mesmo assim, Deus vos ama. Deus não vos abandona. Deus é o Criador de tudo e de todos. Vamos voltar-nos para o Pai. Vamos nos voltar para Deus. Vamos nos voltar para Deus, queridos irmãos. Juntos na fé, até Jesus Cristo voltar.